Bora cuidar! Olá pessoas, boa tarde, bem-vindos ao nosso encontro semanal da nossa aula de artes aqui no YouTube, no Meets, nessas plataformas que estamos aí descobrindo e dominando, né, para que a gente possa crescer cada vez mais no nosso aprendizado e no nosso conhecimento dentro das artes. Então, pessoal, deixa aqui no chat um comentário aí que você chegou. Opa, cheguei, coloca o seu nome, que o pessoal, os líderes estão pegando as chamadas de vocês. Vamos aqui se chegando no nosso canal para a gente poder começar esse nosso encontro, esse nosso diálogo sobre a nossa aula. Primeiro ponto que nós vamos falar hoje, antes de começarmos efetivamente a recapitular a nossa aula, é um pequeno texto, que na verdade é uma citação de uma atriz, que eu quero compartilhar com vocês, e é este daqui. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e acabei me esbarrando com esse texto, que é um texto de uma atriz americana chamada Phylicia Rashid, e ela fala isso que está escrito, vocês estão vendo aí, né? Que é: antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento que ela consegue ficar em pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. Esse texto é muito legal porque ele nos deixa essa reflexão de como, na verdade, a nossa vida ela é permeada, cruzada pela arte sempre. Só que chega um ponto na nossa vida que a gente aprende que a gente não é artista, que a gente não tem um dom, que a gente não pode fazer, e a gente acha que a gente não consegue. E a gente meio que para de conseguir por um tempo mesmo. A gente tem que redescobrir, reconstruir essa conexão que a gente tem com o mundo da criatividade artística. Então, para começar esse nosso momento, quero deixar essa mensagem muito importante, pessoal. A arte, ela é um componente muito importante da nossa vida e todos nós estamos conectados, tanto apreciando ela, como podemos também fazer. Eu quero agora recapitular o nosso conteúdo da nossa semana passada. Na semana passada, nós falamos justamente da arte como entretenimento. Então, a arte como entretenimento, eu mandei para vocês um questionário, vocês mandaram vários tipos diferentes de arte e entretenimento, como, por exemplo, filmes, séries, jogos, fotos, pinturas, enfim, vários resultados super interessantes. E nós vamos aprofundar mais um pouco sobre isso hoje. Mas antes de entrarmos novamente nessa temática, eu quero fazer um parênteses aqui para que nós vejamos um conteúdo muito importante e que está muito ligado com várias dessas expressões de entretenimento que tem hoje em dia, que são as vanguardas da arte moderna. Então, a arte moderna, ela chega com uma série de inovações, que na verdade não foi tudo de uma vez, né? Foram vários grupos, tempo a tempo, que foram desenvolvendo essas formas de fazer arte e quebravam com aquele tradicional que nós tínhamos anteriormente. E hoje nós vamos focar especificamente no abstracionismo. Abstracionismo que teve como um dos seus principais expoentes, né, o Jackson Pollock. Aqui a gente tem uma pintura do Wassily Kandinsky. E você vê, olhando para ela, nós não temos especificamente nenhuma forma dada, nada que está absolutamente colocado. Daí essa característica que nós temos do abstracionismo. Abstracionismo que vem da palavra abstrato, né? Então, ele não é concreto. Eu não tenho um objeto como uma garrafa de água. Se eu olhar ali, a gente tem na nossa cabeça uma coisa ligada a reconhecer rostos.
Então você pode acabar vendo algum rosto ou a forma de um animal, mas não era esse o intuito da pintura. A pintura ela é abstrata e ela muitas vezes não vai carregar nenhuma forma concreta de objetos do mundo real. Por quê? Porque a ideia é justamente ter esse traço livre, né? Então, ó, as principais características do abstracionismo. É uma arte que não representa uma coisa, ou seja, eu não vou representar nela uma garrafa, uma cadeira, um rosto, certo? Ela não vai ter objetos reconhecíveis, justamente tá ligado com esse primeiro. Extremamente subjetiva, ou seja, as mensagens não são claras necessariamente. É algo que realmente para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa uma coisa completamente diferente. É uma coisa que às vezes a gente acha que se aplica a todas as artes, né? Mas isso não é verdade. Isso se aplica a algumas artes. Essa, no caso, né, ela realmente tem um sentido muito livre. A oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa. Então, a arte renascentista é aquela bem bonita, né, que representa, por exemplo, Mona Lisa. Todo mundo aqui já viu o quadro da Mona Lisa, né? É um que representa uma mulher, né? E o Renascimento foi o que mais fizeram, né? Então ele vai completamente contra isso. Ele não quer fazer isso de nenhuma forma. Então ele vai valorizar o quê? Valorizar as formas, cores, linhas e texturas. Então ele vai focar nas manchas, ele vai focar nas linhas, nas formas que eu vou conseguir fazer. Eu não vou me importar em representar alguma coisa. E aqui nós temos algumas vertentes dentro do abstracionismo, certo? Abstracionismo expressivo, porque você vê que ele meio que tem, apesar de ser algo muito abstrato e pouquíssimo objetivo, ele tem uma construção em conjunto. Então ele trabalha um pouco com alguns conceitos de composição para dar uma ideia um pouco mais expressiva, que é daí essa ideia de abstracionismo expressivo. Porque ele vai ser muito influenciado pelo expressionismo e pelo fauvismo. Então as principais características dele é o sentimentalismo, valorização da intuição e liberdade artística. O abstracionismo geométrico ele realmente já vai ser muito mais focado em formas e encaixe de formas muito diretas, assim. Você pode ver uma coisa dessa e acabar dizendo que é cubismo se você se confundir, porque você viu o geométrico e tal, né? Mas esse não, esse aqui é abstracionismo. Porque ele é influenciado do cubismo e futurismo. Ele foca mais nessa coisa fechada, então a ideia de racionalidade, valoriza a reflexão intelectual e a organização e o uso dessas formas geométricas com cores geralmente diferentes. Aqui alguns dos principais artistas da arte abstrata, Kandinsky sendo um dos principais expoentes, e o Jackson Pollock também, que ficou muito conhecido pelo estilo dele. Tem uma relação interessante nos padrões da arte abstrata com a arte que já era feita há muito, muito tempo na cultura indígena, com essas ideias desses padrões que vocês estão vendo aqui no rosto dela, e até mesmo aqui no peito e tal, né? E tem essa ideia de padrões e um conceito não figurativo. Aqui nós temos algumas pinturas do Jackson Pollock, que foi um dos principais artistas também do abstracionismo. E ele tem esse estilo, o action painting, que eles chamam, que basicamente você encharca um pincel de tinta e você vai arremessando na tela. E você coloca intensidades diferentes, movimentos diferentes, e aquilo vai ficando, geralmente em camadas, nessa tela. Eu acho um estilo super interessante, é meio estranho pra gente, muitas vezes isso parece algo, eu consigo fazer isso, isso não é arte, porque a gente tem aquele conceito de que arte é uma coisa mais objetiva, de figuração, de técnica, né? E aí quando não tem técnica, a gente fica achando que não é arte, mas ela não deixa de ser arte por não ter uma técnica rebuscada, certo? O abstracionismo, ele é uma proposta diferente. Aqui a gente tem uma das fotos muito famosas dele, que é ele fazendo mesmo essa pintura ali, o action painting que ele chama. Então ele está ali com o balde, ele pega o pincel e vai jogando em cima da tela. E aí tem um muito interessante de uma questão do Enem. Então, aqui a gente tem uma fotografia do Jackson Pollock, essa é uma questão do Enem de 2019. A gente tem aqui uma fotografia do Jackson Pollock pintando no seu ateliê, e a gente tem aqui uma action photo, que é o nome dela, uma pintura, na verdade, feita com chocolate derretido, que é uma releitura, né, uma paródia dessa foto do Pollock. E é a questão
ela vai nos perguntar assim: utilizando o chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Pollock. A originalidade dessa releitura reside na apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. B. Reflexão acerca dos sistemas de circulação de arte. C. Simplificação dos traços da composição pictórica. D. Contraposição de linguagens artísticas distintas. Ou E. Crítica ao advento do abstracionismo. Qual vocês acham que é? Dá um tempo para vocês pensarem. Coloca aí no chat o que você acha que é. Acabou o tempo. A opção correta aqui é a apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Por quê? Parodística vem de paródia, né? Então é uma paródia, digamos assim, né? Dentro dessa releitura, digamos. Ele usa uma técnica parecida para fazer e muda os materiais justamente porque ele fez com chocolate, né? Então é a opção A. Então, encerrando esse momento aqui do abstracionismo, vamos seguindo em frente e aí eu vou retomar aquela ideia que nós estávamos conversando antes da arte como entretenimento, mas agora falando um pouco de como existem importantes formas dessa arte e entretenimento que se tornam relevantes para a história da humanidade além do entretenimento. Por exemplo, Diário de Anne Frank, eu não sei se vocês já ouviram falar ou sabem quem é a Anne Frank. Anne Frank foi uma adolescente judia que nasceu na Alemanha e no período da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, quando começou ali a ter aqueles problemas na Alemanha, eles já fugiram para a Holanda. Depois os nazistas chegaram na Holanda também e eles ficaram meio que se escondendo, tentando fugir para não serem pegos pelo movimento antissemita que tinha naquela época, né? O diário da Anne Frank, ele é extremamente interessante porque ele vai nos trazer literalmente a história desse momento que ela passou, que ela relatou no diário e posteriormente foi publicado, né? O pai dela publicou esse livro e eu vou compartilhar com vocês esse PDF aqui, que é o PDF do quadrinho da Anne Frank. E nós temos o livro lá na escola, nós temos esse nosso livro aqui lá na escola, né? Infelizmente a gente não pode ir lá, então como a gente não pode ir lá, nós vamos usar e lê-lo através do PDF. Ele é uma adaptação desse diário e que ele é importantíssimo em contar essa história de vida da Anne Frank, não apenas da experiência de vida que ela teve, ou seja, a trajetória pessoal dela, mas também como um registro histórico daquele momento da humanidade, né? Então é importante a gente ter esse tipo de livro e de quadrinho, de adaptações como para série, como para filme, porque além de eles serem manifestações de entretenimento artística, eles também são a história da humanidade, né? Então ele tem uma grande importância em contar essa história pra gente. É bem interessante a história, ok? Seguindo nessa nossa proposta de estudarmos a arte e o seu envolvimento dentro do entretenimento, eu trago para vocês aqui essa questão que aconteceu ano passado, né? Que a redação do Enem foi sobre a democratização do acesso do cinema no Brasil. E aí é o que eu trago para vocês do ponto mais importante para a nossa formação para o Enem e para a vida. A gente tem que formar repertório de conhecimento cultural, de conhecimento de atualidades. E os filmes, as séries, eles são um ótimo espaço para a gente aprender isso enquanto dá uma relaxada ali, não tá literalmente estudando assim de maneira mais estrita, né? Então, eu vou propor para vocês, é uma atividade completamente opcional, certo? Só participa quem quiser. Quem quiser e puder participar, eu vou bonificar com 1 ponto para o cálculo da média de artes, que é esse momento que eu estou propondo aqui, que eu chamei de cinema às cegas, pipoca virtual. Ele vai acontecer lá no meu twitch.tv, porque é o único lugar que eu posso transmitir filmes, como o filme da Amazon.
Então é no twitch.tv/LeoRioJoga. Eu coloquei uma atividade no Google Sala de Aula que tem perguntando para vocês qual desses 3 filmes vocês querem assistir terça-feira a partir das 6h30. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui esse tweet. Basicamente é esse endereço. É bacana que vocês instalem o aplicativo no celular de vocês, se vocês forem assistir pelo celular. E aqui tem esse meu canal, eu não fiz praticamente nada, fiz alguns testes aqui, pra gente assistir filmes, séries, jogos, e a gente ir conversando sobre as questões que tem de arte nele, mas de uma maneira muito tranquila, muito relaxado, sem uma preocupação tão grande assim com esse conteúdo. Qual é o foco? É a gente formar repertório juntos. Vai lá, ó, twitch.tv/LeoRioJoga e me segue lá, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também vai ter lá na atividade do Google Sala de Aula. Aqui a gente tem a atividade, ó, Cinema Cegas Pipoca Virtual. E lá vocês vão escolher Portal da Eternidade, Força para Viver, Rudderless ou Meia-Noite em Paris. Agora nós vamos ver os trailers, né? Primeiro vamos ver o trailer de Rudderless. Mas só se a internet deixar. My son's name was Josh Manning. Hey, Dad. Meet me at the bell. No, I got class. A tragedy of this magnitude, absolutely heartbreaking. Well, I'm trying to get Mr. Manning, have you spoken to any of the other parents? He was always very sweet to me. Yeah, I'm trying to stay strong. If you want to act like Josh never existed, great. But make no mistake, you are hiding. The more that I know, I saved this for you. go. Music was always you guys' The thing. more that I know, that I wanna go home. Knock, knock. Hello. That song was awesome. There have to be others. Someone ought to play them. We could play them. You're my sidekick, you're my alibi, you're my right-hand man. Could I make you understand? I don't know. Think you guys could put together enough songs to play a full set? Voila! Not bad, huh? Let there be music and let there be thrills. You don't like the silence and you never will. You are a godsend. You know, what you doing for that boy? Oh, God. The faster we go, don't try to wave it, just hold on and never let go. Então, é um filme sobre música, né? My son wrote all the songs. Your boy wrote all that music. Well, what were you thinking? Darkness, don't give way to light. I wish You don't need those songs. You don't need me. Keep going. Sam hates the name. No way. I don't hate the name. Don't blame me. I like the old man in the three. Então, se vocês conseguirem entender, esse homem, né, esse adulto, ele tinha um filho, e esse filho, infelizmente, faleceu ali logo no começo do filme. E aí ele vai descobrir algumas coisas do filho dele, que ele compunha músicas, que era algo que eles faziam juntos, e aí eles meio que vão começando a tocar as músicas do filho dele, fazem uma banda e tal. Parece bem interessante esse filme. Então esse foi Força para Viver ou Rudderless, certo? Que é o original do inglês. Agora nós vamos ver o trailer de No Portal da Eternidade, um pouco sobre a vida do Van Gogh. Tell me, why do you say you're a painter? Because I love painting, I have to paint. I've always been a painter, that I know. A born painter. Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. I think of myself as an exile. Embaixo, né? You're Vincent. Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution. Do you understand? Então, We have to Gauguin. create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen.
There's something inside me. I don't know what it is. What I see, nobody else sees. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Go away! Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people. So that's the reason why you cut off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes. Sometimes I feel so far away from everything. I think I'm losing my mind. Sometimes they say I'm mad, but a grain of madness is the best of art. Pouco de loucura é o melhor da Do you believe that God gave you the gift of painting to keep you in misery? I never thought about it that way. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Tell me, brother, am I a good painter? You're not a good painter, Vincent. You're a great painter. I wanted so much to share what I see. Now I just think about my relationship to eternity. Nossa, esse também parece ser muito bom. Esse eu já tinha visto alguns trechos antes, então acho que ficou bem claro, né? É um filme sobre a vida do Van Gogh mesmo, assim. Então o Van Gogh ele é o protagonista do filme, nós vemos um pouco da perspectiva dele e tenta retratar um pouco essa visão do mundo que o Van Gogh teria nos anos de vida dele. É muito interessante também. A última opção que nós temos aqui é o trailer de Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris também é um filme bem legal. Vamos ver. Mas só se deixar. I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. What are you doing here? Dad's here on business, and we just decided to freeload along. Oh. That's great. We can spend some time together. I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... Well, What? If I'm not mistaken, Rodin's work was influenced by his wife, Camille. Rose was the one. No, he was never married to Rose. I hope you're not going to be as antisocial tomorrow. I'm not quite as taken with him as you are. I mean, he's a pseudo-intellectual. Slightly more tannic than the 59. I prefer a smoky feeling. Carol and I are going to go dancing. Dancing? We heard of a great place. Interested? No. I don't want to be a killjoy, but I need to get a little fresh air. What time did you get in last night? Not that late. I'll probably end up going on another little hike tonight. Where'd Gil run off to? I've been walking around Paris. Where do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there? I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. I'm in a very perplexing situation. Então, essas são as três possibilidades. São os três filmes, são muito bons. Eu conheço um pouco sobre a maioria deles. Eu acho que vocês vão gostar. E então fica combinado para quem quiser participar. Vai lá no Google Sala de Aula, que já tem a atividade para vocês preencherem. Vai lá agora, a gente está encerrando aqui. E já preenche lá com um dos três filmes que você quer assistir. E nos vemos amanhã. Me segue lá, twitch.tv/LeoRioJoga. E aí amanhã, às 6h30, terça-feira, nós vamos ter o nosso primeiro momento da pipoca virtual. Vamos continuar na nossa reunião do Meet, se ainda tivermos tempo. O link vai estar aqui embaixo. Qualquer dúvida para a gente poder conversar e finalizar a nossa aula. Ok, então, obrigado, gente. Bom dia para vocês. Valeu. Tchau.